Então, boa noite para todos vocês. Boa noite para você também que está aí na internet assistindo essa nossa nona noite da série O Caminho, onde o nosso tema será o caminho do descanso. Ontem nós falamos sobre as regras do caminho. E hoje nós vamos falar sobre aquela regra que é a mais discutida, a mais transgredida, a mais desprezada de todas, que é exatamente a regra relacionada ao descanso, relacionada ao sábado. Esse é o nosso tema nesta noite. E para que nós possamos começar, eu convido você a fechar seus olhos. Nós vamos fazer uma oração, mais uma vez buscando a presença de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos nesta noite mais uma vez aqui na tua casa, alguns amigos vendo em qualquer dia, em qualquer horário do dia pela internet, para juntos descobrirmos o caminho que leva à salvação e a sua vontade para a nossa vida enquanto percorremos o caminho, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez, que o Espírito Santo esteja conosco, que venhamos a compreender a Tua Palavra e, compreendendo o caminho do descanso, que possamos colocar esses ensinamentos em prática no nosso viver diário. Pedimos isso em nome de Jesus. Para que serve a lei de Deus, irmãos? Essa é uma coisa interessante. As regras do caminho que nós falamos ontem, elas têm uma serventia interessante. Por exemplo, elas servem para que eu conheça o pecado. Isso nós vimos ontem claramente. E por que é importante eu conhecer o pecado? Porque o pecado me leva à morte, ou seja, o pecado me mata. Então a lei ela acaba se tornando um alarme, um alerta, para que nós possamos voltar a Deus, porque Deus quer dar vida para você. A lei salva você? Não salva, mas a lei mostra que a salvação está em Jesus, que a salvação está em Deus, que através do poder do Espírito Santo você pode herdar essa salvação. É isso que a lei busca mostrar para nós. Mas há um problema na lei. Ontem eu já falei sobre ele. E hoje nós vamos falar um pouco mais profundamente. Qual é esse problema? O problema é o quarto mandamento. As pessoas elas querem, na realidade, como você vê aí nessa figura, querem destruir o quarto mandamento. Parece que os 10 mandamentos eles são muito bons, mas o quarto tem que ser arrancado da Bíblia. É interessante nós vermos que, como nós falamos ontem, quem escreveu os mandamentos não foi Moisés, foi Deus. E é interessante você ver que Deus escreveu 2 vezes. Nós falamos isso ontem. Ele escreveu a primeira vez. E daí Moisés descendo do monte, depois de 40 dias de conversa com Deus, Moisés chegou lá, viu o povo na idolatria, Moisés ficou muito irado, e diz a Bíblia que ele quebrou as tábuas da lei. Então o que Deus fez? Ele falou, vai lá Moisés, lava outras tábuas, traz para mim, porque eu vou escrever de novo com o meu dedo. E Deus escreveu pela segunda vez os mandamentos. Então isso mostra que os mandamentos eles são importantes. Malaquias 3,6 fala que Deus não muda. Apocalipse capítulo 20 diz que nós não podemos tirar nada da Bíblia, capítulo 22, perdão, e acrescentar. Então, quando nós vemos isso, nós começamos a ver que a lei de Deus ela é importantíssima, não para salvar, mas para ajudar você na caminhada, para que você tenha menos sofrimento, menos penalidades, para que você corra menos riscos. E a questão do sábado, o sábado, como nós falamos ontem, ele é o único mandamento onde a primeira palavra é lembra-te, é o único, e todos os outros é não terás, não farás, não dirás. Só que o sábado é lembra-te. Por que eu falei? Não terás, não farás, não dirás. Não terás outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura. Não dirás o nome de Deus. Tem que falar lembra-te da edição. Depois não matar, não adulterar, não roubar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. Então tem honra teu pai e tua mãe também, né? Que é o único que não fala não, porque daí está dando a ordem, tem honra teu pai e tua mãe. É a ordem de Deus. Mas o sábado é o único que fala lembra-te. Por quê? Porque existe uma lógica, as pessoas iam esquecer, e Deus sabe muito bem disso. Deus já havia feito um teste logo depois do povo sair da escravidão do Egito. Isso nós vamos ver nessa noite. Hoje o povo já havia esquecido. Então o sábado é um grande problema, porque todo mundo fala que os 10 mandamentos são importantes. Até hoje eu nunca ouvi falar de nenhuma igreja que fala que você não deve guardar os mandamentos. Só que quando chega no sábado eles mudam para o domingo, fazendo uma acrobacia que não é nem teológica, é uma acrobacia de falácia mesmo, invenção humana, porque teologicamente é impossível você conseguir fazer isso, tá bom? Agora, vamos então para o porquê ele não é guardado. Por quê? Abra a tua Bíblia, por favor, para nós conhecermos um pouco mais o mandamento do sábado, que eu falei para vocês que falam, lembra-te aí. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, abra aí por favor sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Aqui,
Na minha Bíblia diz as seguintes palavras: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então nós vemos aqui, irmãos, que na Bíblia, na palavra de Deus, o sábado, ele deve ser guardado por quê? Primeiro porque ele é um dia que pertence a Deus. Aqui fala, né, que ele é o sábado do Senhor teu Deus. E por que ele é de Deus? Porque Deus colocou ele como uma espécie de memorial da sua obra, da sua criação. Porque aqui dá o motivo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Então o sábado é o momento onde Deus colocou um memorial, é o momento onde as pessoas, ao repousarem no sábado, ao irem à igreja, ao adorarem a Deus, elas deveriam lembrar que tem um Criador. E você pode observar uma coisa: primeiro, as pessoas hoje, elas transgridem o mandamento dizendo que o sábado é um dia delas, não é um dia de Deus, quando na realidade o sábado, a Bíblia diz que pertence a Deus. Segundo, as pessoas esquecem que tem um Criador. A maior parte das pessoas hoje, até no meio cristão, acreditam numa espécie de evolução onde a possibilidade de Deus é plausível. Por exemplo, a gente tem a ideia do designer inteligente, que é uma ideia da ciência e que é promovida pelo meio cristão. E essa ideia diz o seguinte, que existe uma força realmente que criou tudo, e essa força pode ser Deus. É uma espécie de gnosticismo moderno, científico. Então, a grande realidade é que ou você acredita que Deus criou, ou não acredita. Ou você acredita que é o Deus dos judeus que se revelou através da Bíblia, da sua palavra, ou você não acredita e acabou. Não tem que ficar dando jeitinho, sabe? Não, eu vou juntar a ideia de Darwin com a ideia bíblica para dar um jeitinho e agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo. Infelizmente, a realidade é a seguinte: o ser humano quer criar 3, 4, 5, 10 caminhos. Só que Deus disse que só existem 2. O caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, de Deus e do diabo. Você escolhe qual você segue. Agora, se você quer seguir o caminho de Deus, você tem que ter a certeza, pela fé, que Deus é o Criador. Você viu Ele criar? Você não viu. Só que, como diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, fé é acreditar naquilo que não se vê. Então, quando eu tenho fé, eu tenho que acreditar, Deus criou e acabou. Ah, mas a ciência... Irmãos, a ciência, ela tem teorias. Você precisa ter muita fé para acreditar. Assim como a Bíblia. Se você tem fé para acreditar na Bíblia, você está sendo uma pessoa fervorosa, com fé, uma pessoa que acredita em Deus. Agora a ciência não tem nenhuma prova científica que não foi criada uma explosão. Nenhuma. Porque se eles tivessem provas científicas, essa criação teria que se reproduzir em outros momentos da história do universo. E até hoje, ninguém viu a criação se reproduzindo. É claro que a ciência, alguns ramos da ciência, como é que se diz? Não tem a total presunção de dizer que só há vida nesse planeta. Mas existem ramos até que chegam a dizer isso, que a vida só existe aqui. E se a vida só existe aqui, como é que a gente pode, sabe, criar uma teoria que nunca foi reproduzida em outro lugar? Para te dizer a verdade, o que a ciência tem não são nem teorias, são hipóteses, porque para uma teoria ser uma teoria, ela tem que ser reproduzida cientificamente pelo menos uma vez. Então a Bíblia traz a hipótese do Deus Criador, porque até hoje ninguém viu Deus criar mais nada. Então é uma hipótese. E a ciência traz a hipótese da evolução. Em qual hipótese você vai acreditar? A hipótese da evolução, ela não vai te dar esperança nenhuma. E a hipótese da evolução, eu quero dizer uma coisa mais para você. Ela, por exemplo, ela é uma das bases de muitos movimentos científicos e também de muitos movimentos políticos que existem. Por exemplo, o nazismo, a ideia é que a raça ariana era superior a todas as outras. Essa é uma ideia evolucionista. Porque existe um superior aos outros e o superior tem que prevalecer. Porque na evolução existe uma ideia chamada cadeia alimentar, que é a sobrevivência do mais apto. Então, se eu acredito na evolução, também posso acreditar no arianismo ou em qualquer outro tipo de segregação racial.
Então, se eu estou na África, eu posso querer matar todos os brancos para que a raça negra prevaleça. Se eu estou na Europa, eu posso querer matar todos os negros para que a raça branca prevaleça. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque é a sobrevivência do mais apto. Aqui no Brasil, às vezes é difícil de entender isso, porque o Brasil é uma miscelânea de gente, né? É que nem eu sempre falo. Minha mãe é branca, filho de italiano. Meu pai, ele, eu acho que é mulato, não sei, porque ele é filho de índio com negro. Ou é caboclo, cafuso, ou eu fico confuso, eu não sei. Eu sei que é um negócio desse aí. E daí juntou os dois, deu eu, porque é o Brasil. Agora não é no mundo inteiro assim. A realidade é que no resto do mundo é diferente. Tem muitos lugares, você vê, o oriental, ele vem para cá e não se mistura, ele fica só naquele clã dele ali, acabou. Então, se a gente for parar para pensar em realidade, se você acredita na evolução, você não pode condenar um nazista, por exemplo. Não pode. Não pode. O neonazista, aí você não pode condenar ele. Por quê? Porque na realidade a teoria que ele tem é a mesma que você tem, só que aplicada ao mundo de política. É a mesma. Aí é que está a grande questão, irmãos. Agora, quando você acredita em Deus, Deus não cria segregação. Você sabia disso? Deus trata todos os seres humanos da mesma forma. Para Deus, todos nós somos o quê? Nós somos iguais. Todos nós. Para Deus não existe o branco, não existe o negro, não existe o mulato, não existe o cafuso nem o confuso. Não existe o caboclo, não existe o caipira, não existe o homem da cidade, não existe o brasileiro, não existe o americano, que existe a raça humana. E esse Deus que criou a raça humana, ele pede que você guarde um dia. Na Bíblia, o único dia que ele pede é o sábado, não tem outro. Mas o problema é que às vezes a gente quer juntar um monte de ideia e acaba fazendo o Deus Criador uma espécie de caricatura, toda detonada, deformada, de acordo com a nossa imaginação, muito fértil, porém muito limitada. Ao mesmo tempo que nós somos muito criativos, nós somos limitados demais para entendermos a grandiosidade de Deus. Então compreenda isso. Agora, mas se, por exemplo, mas é só este que eu vou desobedecer, tem gente que pode dizer, eu vou obedecer 9, isso não é o bastante? Porque quando a gente faz uma prova na escola, vamos pensar, na época que eu estudava teologia, ou primeiro grau, segundo grau, não importa, eu fazia a prova. Tinha escolas que eu tinha que tirar nota 6 para passar. Se eu tirasse o 6, estava bom já. Tirasse o 7, estava aprovado. Tirasse o 8, será que com Deus não é assim também? Deus dá 10 mandamentos, eu guardo 9. Será que eu não sou aprovado se eu guardar só 9, 8, 7? Quem sabe Deus me passe com 6, tem faculdade que com 5 você já passa. Então, quem sabe, né? Deus dá misericórdia. Ele cria lá, né, aquele negócio da dependência, né? Lá no futuro você pode pagar para ele. Será que é assim com Deus? Olha o que diz aí em Tiago 2,10. Com relação à lei de Deus, em Tiago 2,10 diz assim, ó, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça no quê? Em um só ponto, se torna culpado de todos. Sabe o que isso quer dizer? Que para Deus é 10 ou 0. A lei salva, você não salva. Mas se for para você ser fiel verdadeiramente a Deus, ou é tudo ou nada. Deus, irmãos, ele exige tudo de nós. Ele exige parcialidade, uma parte pequena apenas. Agora, quando foi que foi estabelecida essa lei? Será que foi, essa lei não, o sábado, perdão. Como foi estabelecido o sábado? Será que foi lá no Monte Sinai? Porque tem muita gente que fala assim, não, o sábado é a lei de quem? De Moisés. Se é de Moisés, tem que ter sido estabelecido aonde? No Monte Sinai. Essa é a lógica. Agora, quando você lê os 10 mandamentos, lá fala que você deve guardar o sábado porque Deus é o Criador. Agora veja o porquê disso em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então você vai nas primeiras páginas, capítulo 2, versos 1 a 3. E olha o que diz aí em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte. Por favor, abre aí a Bíblia e nós vamos ler. Aqui diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Bem, mas olha o que diz o verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A palavra santificou aí, do hebraico, Kadosh, Kodesh, tanto faz,
quer dizer que Deus separou. Ou seja, o sábado é um dia especial separado por Deus. E Deus ele separou esse dia no Monte Sinai? Foi lá que ele separou? Não. Ele separou aonde? Na criação. Então quando Deus criou o mundo, Ele já abençoou e santificou o único dia que Ele põe nome, que é o dia de descanso, porque a palavra Shabá quer dizer descanso. A palavra Shabá é a palavra hebraica que nós traduzimos como sábado na nossa língua. Porque Deus, Ele não deu nome para os outros dias. Você viu o relato da criação? Foi o primeiro dia, foi o segundo dia, foi o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Quando chegou no sétimo, Ele falou: esse é o Shabá, esse é o descanso, esse é o dia abençoado, esse é o dia que eu separei. E Ele separou para ser dele, para que o homem lembrasse dele. Às vezes a gente separa para ir para o baile funk, né? Esse aqui é o complicado. O baile funk para beber, para jogar futebol, para passear. Não é que Deus não quer que você passeie. Você pode até passear no sábado, não é pecado. Vai passear, vai ver a natureza, vai no Parque Ecológico do Tietê, para você que está aqui em São Paulo, morando na Zona Leste. Para você que está em outro lugar, você está em Curitiba, vai passear lá no Parque Timbitanguá. Você está no Rio de Janeiro, vai passear lá no Corcovado, sei lá. Você pode ver a natureza, não é pecado. Ninguém diz que é pecado ver a natureza. Se você estiver doente, você pode passar no hospital também. Aqui a gente tem o Tite Setúbal, nosso grande hospital de São Miguel Paulista. Você pode ir lá, está doente. Você vai pegar uma fila e vai ficar lá 5 dias. Pode ir lá, não tem problema. Você vai ficar lá a semana toda. No outro sábado você vai ser aliviado da sua dor. Mas, veja bem, a grande realidade é que Deus quer que o sábado seja um dia que se separe para Ele, um dia de descanso. Contemplar a natureza é descansar em Deus, é isso ser. Entendeu? Mas não é um dia para você pegar e vamos trabalhar aí, vamos correr atrás da vida. Porque lá em Êxodo diz que não deve haver nenhuma obra, nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, e assim por diante. Agora, veja então o que aconteceu com Moisés. Moisés já conhecia o sábado antes do Sinai. Moisés e o povo de Israel, o que você acha? Sim ou não? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Porque tem gente que fala: não, mas é só no Sinai. Depois do Sinai que foi dado. Abra a tua Bíblia em Êxodo. Abra em Êxodo capítulo 16, versos 4 a 6 e depois 22 a 28. Êxodo capítulo 16, a partir do verso 4 e depois a partir do verso 22. Tá? Êxodo capítulo 16, a partir do verso 4 até o verso 6, depois a partir do verso 22. Olha o que aqui diz aí na Bíblia, na palavra de Deus. Aqui diz assim, ó, Êxodo capítulo 16, verso 4. Então disse o Senhor a Moisés. Olha o que Deus disse para Moisés. Aqui ele não tinha dado os 10 mandamentos ainda. Ele diz assim: eis que vos farei chover do céu pão. O nome desse pão era maná. E aqui diz assim: e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. E olha para que ele fazia isso. Para que eu faça o quê? Põe à prova se anda na minha lei ou não. Então veja bem, a lei de Deus é um ponto de prova. Não salva, mas é um ponto de prova para ver se o povo está sendo obediente. Deus exige obediência de nós. Mas aqui continua dizendo mais, verso 5. Dar-se-á que ao sexto dia. Qual é o sexto dia da semana aqui no Brasil? Sexta-feira. Então, dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Será que é porque na sexta-feira Deus queria que todo mundo ficasse gordo? Olha só, não é para ficar gordo. Deus não estava pensando nisso, irmãos. Domingo é o dia do brasileiro ficar gordo. No domingo o brasileiro come lá macarronada com frango, bebe refrigerante a rodo, fica sentado vendo jogo de TV, ele engorda. Outro brasileiro não, vai jogar futebol, ele emagrece. Mas Deus não queria que a pessoa ficasse gordo na sexta. Ele faz isso por um motivo especial. Olha o que diz o verso 6. Então disse Moisés a Arão. Disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor foi quem nos tirou da terra do Egito, porque o pão ia cair do céu. E a partir do verso 22 diz: ao sexto dia colheram o pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. E respondeu-lhes ele: isto é o que o Senhor disse: amanhã é o que? Repouso. É o que? O santo sábado do Senhor.
O que quiserdes cozer no forno, cozeie, e o que quiserdes cozer na água, cozeie em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Todos os dias, se sobrasse maná, na terça, você guardava na quarta, sabe o que acontecia? Estragava. Só que aqui diz então, que eles guardaram da sexta para o sábado. Olha o que aconteceu, verso 24. E guardaram até a manhã seguinte, ou seja, a manhã do sábado, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Só no sábado não estragaram. E aqui continua dizendo, verso 25. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto é o quê? O sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Então Moisés instruiu direitinho. Ele falou, hoje Deus não vai mandar. Ele mandou vocês escolherem ontem em dobro, porque agora é para vocês comerem. Como? Aproveitem. É o sábado do Senhor, não é dia para colher, não é dia para trabalhar, é dia para você adorar a Deus. Mas aqui diz assim, verso 26. 6 dias o colhereis, diz Moisés, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Verso 27, ao sétimo dia, saíram alguns do povo para fazer o quê? Para colher. E o que eles acharam lá? Não acharam nada. Eles saíram para colher, mas não acharam nada. Ou seja, eles foram o que com relação à lei de Deus? Desobedientes. Daí você pode pensar assim, mas Deus não está ligando para isso não. Você acha que Deus se preocupa de eu ser desobediente ou não? Deus não está nem aí. Tem gente que fala assim, Deus, sabe, se você acha que eu sou desobediente, Deus está olhando meu coração. Meu coração. Ele parece médico cardiologista, ele só olha meu coração, não olha mais nada. O resto pode estar podre, o coração é que é importante. Sabe que tem até lógica isso por um lado, Deus olha o coração mesmo, mas ele olha de verdade. Ele não olha de brincadeira, ele não olha de mentirinha. Às vezes ele está todo arrebentado mesmo, ele olha o nosso coração. Para o ladrão da cruz, ele olhou só para o coração mesmo, não tinha mais nada para oferecer o coitadinho do ladrão. Agora olha o que diz aqui. Será que Deus se preocupa? Verso 28 diz, então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Essas aqui foram palavras de advertência de Deus. Deus ele não ficou feliz quando o povo resolveu profanar o sábado. E isso aqui ocorreu antes do Sinai. Por quê? Porque o sábado e a lei de Deus não foram dados só ao Sinai. Antes do Sinai já existiam. E quando Deus lá no Jardim do Éden falou para Adão e Eva que eles deveriam guardar o sábado, ali não existia judeu, não existia grego. Ali o que existia era Adão e Eva, humanidade, só. Ou seja, o sábado, para que ele foi criado? Ele foi criado para os judeus? Não, ele foi criado para a humanidade. E ali entre os judeus que estavam no deserto, também havia egípcios que estavam junto com o povo. Você acha que o maná alimentava só o judeu e o egípcio ficava passando fome? O maná era para todos. E o próprio egípcio não deveria ir no sábado colher, não. Tá bom? Agora, muita gente fala assim, não, mas quando Jesus veio, ele acabou com isso aí. A gente até entende que isso aí é coisa de Moisés, é coisa do Antigo Testamento. Jesus ele veio, trouxe ideias novas, modernizou o pensamento de Deus e acabou com isso. Agora, será que Jesus observava o sábado ou não? Lucas capítulo 4, verso 16, mostra que ele observava. Diz assim, ó, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o quê? O seu costume, levantou-se para ler. Ou seja, ele tinha o costume de ir no sábado na sinagoga. Só que daí alguém pode falar assim, mas ele entrou no sábado na sinagoga, mas vamos pensar o seguinte, isso é porque ele era judeu. Não é porque, na realidade, ele queria ser fiel guardando o sábado. Porque com a morte dele, ele anulou o sábado. Só que se você for observar um pouquinho, Jesus morreu na sexta. E no sábado, ele se manteve na terra, ele ressuscitou no domingo. Tudo bem que ele tinha profetizado que ia ficar 3 dias na terra. Mas se você parar para pensar um pouquinho, no sábado foi o dia de descanso para Jesus até na morte. Se você parar para pensar. E com isso eu não estou querendo forçar o texto bíblico, porque o texto não fala isso, tá? Estou falando aqui de uma ideia humana, nossa ideia, nossa visão de mundo. Porque a Bíblia não fala que Jesus descansou para guardar o sábado na terra, não fala disso. Tá bom? Mas a gente pode pensar nisso. Ele morreu na sexta, ele poderia, por exemplo, ter morrido na terça. Morreu na terça, ressuscitava na quinta, tá tudo bem. Mas não foi assim. Ele morreu na sexta, ele dormiu no sábado. Mas com a morte dele, ele aboliu as leis. Os seguidores dele sabiam disso. E se ele abolisse, realmente os seguidores deveriam saber, né? Porque Maria era seguidora de Jesus, a mãe dele era seguidora. Agora veja o que diz em Lucas, então. Vamos para Lucas, Novo Testamento, capítulo 23,
versos 53 a 56. Lucas capítulo 23 fala o seguinte, Lucas capítulo 23, versos 53 a 56, diz algo interessante. Nós vamos fazer algumas considerações sobre isso aqui. Lucas capítulo 23, versos 53 a 56, a Bíblia diz assim: e tirando do madeiro, ou seja, tinha morrido, tiraram do madeiro, envolveram num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. E aqui diz, era o dia da preparação e começava o sábado, ou seja, foi na sexta-feira à tarde. E as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como ali o corpo fora depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no fim do verso 56 diz: e no sábado descansaram segundo o mandamento. Vamos pensar um pouquinho. Se Jesus tivesse abolido o sábado, as mulheres precisariam descansar no sábado segundo o mandamento? Não. Ele morreu. Elas faziam lá o aroma e o bálsamo, falavam: bom, Jesus morreu, a lei com ele já caducou mesmo, ele veio para abolir tudo. Então vamos lá mexer no corpo dele, vamos passar o bálsamo lá. Mas elas não fizeram isso. Daí você pode dizer: não, mas é porque elas eram judias. Eu posso até concordar com você também, elas eram judias mesmo. Elas eram, Jesus era, isso é verdade, não é mentira. E o judeu guardava o sábado. Só que Lucas, que escreveu isso aqui, não era judeu. E é interessante você observar uma coisa: Lucas é o único dos 4 evangelistas que diz: e no sábado descansaram segundo o mandamento. Lucas, ele andava com Paulo. É possível que Lucas tenha escrito isso aqui, a gente não sabe exatamente o ano, mas isso aqui foi depois do ano 55, após a morte de Cristo. Quer dizer, o ano 55 da nossa era, né? 20 anos depois da morte de Cristo, 22, 25 anos depois da morte de Cristo. Foi depois do ano 50 que Lucas escreveu, porque o primeiro evangelho, dizem os especialistas, foi escrito no ano 55, o evangelho de Marcos. Lucas é o segundo ou o terceiro, então ele pode ter escrito no ano 58, 59, 60, eu agora não estou lembrado da data exata. Mas existe uma data ali que os teólogos colocam como uma data aproximada. Então Lucas escreveu isso aqui aproximadamente 30 anos depois da morte de Jesus. Lá entre o ano 55 e o ano 60. Ele era grego, ele não era judeu. Ele tinha algum compromisso com a lei de Deus? Ele tinha algum compromisso com os mandamentos? Nenhum. Ele poderia lá muito bem falar assim, por exemplo: e as mulheres foram ao túmulo, retiraram, prepararam aromas, não colocar essa parte e dizer assim: no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou, e o primeiro dia foi um dia grandioso, foi o melhor dia da história da humanidade, foi o dia que Jesus apareceu, e aí naquele dia as mulheres vieram falar com ele, mas ele falou: não me impeça de subir meu pai. Eu poderia ter falado isso, mas ele não falou. O que é que ele fala? Que no sábado elas descansaram segundo o mandamento. Os outros 3 evangelistas, Marcos, Mateus e João, eram judeus. Mateus e João, discípulos de Jesus. Lucas não era nem discípulo, nem judeu, era grego. Lucas não tinha compromisso nenhum com a lei, mas ele escreveu. Por que será que foi só ele que escreveu? Já para eu pensar que o Espírito Santo guiou os profetas a escreverem a Bíblia? Nós falamos disso no primeiro dia que estivemos aqui. Provavelmente Deus fez isso exatamente para mostrar que um gentil valorizava a lei. E se o gentil valorizava a lei 30 anos depois, é porque a lei ainda era importante, ela ainda era vigente. A igreja, irmãos, que saiu das mãos de Jesus e passou para a mão dos apóstolos, era uma igreja que guardava a lei de Deus, não só porque tinha maioria judia, porque mesmo entre os gentios eles ainda guardavam a lei de Deus, mas eles guardavam porque essa era a ordem de Jesus. Jesus disse, nós lemos ontem, Mateus 5,17: eu não vim para abolir a lei dos profetas, mas eu vim para cumprir. O problema é que nós, seres humanos, queremos abolir. Agora, que dia guardavam os seguidores de Jesus? Se você lê esses versos bíblicos aí, você vê que eles guardavam o sábado. Por favor, abra para a Bíblia, vamos ler 2 deles. Atos capítulo 17, por favor. Atos capítulo 17, verso 2. E aqui nós estamos falando dos seguidores de Jesus, por exemplo, o apóstolo Paulo, no livro de Atos. Você pode estar colocando aqui algo em torno de 20 anos depois da morte de Jesus. Domingo. Foi procurados por 3 sábados e arrasou com eles acerca das Escrituras. Depois você pega o capítulo 18, que nós vemos ali também. Capítulo 18 do Evangelho de Atos, quer dizer, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 4, diz assim:
e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Na realidade, quando você olha na Bíblia, Paulo ele evangelizava e adorava a Deus aos sábados, isso aproximadamente de 10 a 30 anos após a morte de Cristo. Ele não deixou em nenhum momento de guardar o sábado e de ter esse dia como seu principal dia de pregação. Paulo fez isso. E veja bem, quando a gente dá mais uma observada na Bíblia, na palavra de Deus, o que a gente vê? A gente vê isso aqui também, ó, que em Atos, Lucas, que é o autor de Atos, menciona 84 vezes que o sábado era observado pelos seguidores de Cristo. 84 vezes. Agora, sabe quantas vezes a palavra primeiro dia da semana é mencionada no Novo Testamento? Só 8 vezes. E dessas 8, somente em uma delas é citado o dia de adoração. Só em uma. Em uma é citado que você deve separar ofertas no primeiro dia da semana. Só separar a oferta, está falando de adoração. E nas outras, todas se referem à morte e ressurreição de Jesus. Então, só uma fala sobre adoração. Se a gente fosse comparar, você tem muito mais evidências de que o sábado é dia de guarda do que o domingo, por exemplo. Bem que o domingo hoje também não é dia de guarda. A gente tem que pensar assim, o domingo foi um dia santificado pela Igreja Católica, nós somos ver isso aí. Mas hoje o pessoal não guarda dia nenhum. Não tem dia para Deus. Todos os dias são meus, na realidade. Deus tem que sobrar. Deus pode ter 10 minutos, 5 minutos, meia hora, às vezes eu estou necessitado. E eu vou numa campanha na igreja durante 20 dias, dou 100 conto lá por semana para receber a bênção de Deus. Recebi, ótimo, não recebi, vou embora e ainda vou sair falando mal da igreja. Essa que é a realidade. Hoje as pessoas estão mais fazendo negócio com Deus do que buscando a verdade. Então, irmãos, todo esse período aí, né, esses 84 sábados, abrangem um período que vai de até 30 anos depois da morte de Cristo. Agora, como então o povo se esqueceu do sábado e começou a guardar o domingo? Porque existe essa questão de guardar o domingo. Como é que será que houve esse esquecimento? Vamos começar a entender um pouquinho isso. Vejam bem, o primeiro decreto civil religioso relacionado ao domingo, ele foi feito por Constantino. Isso não quer dizer que Constantino foi a primeira pessoa a guardar o domingo, não. Na realidade, entre os cristãos, algumas pesquisas históricas aí mostram que no segundo século já havia cristãos que guardavam o domingo e que comiam porco para se diferenciar dos judeus. Porque havia uma grande perseguição do império contra os judeus, muitos judeus eram mortos e muitos cristãos medrosos, para não serem confundidos com os judeus, o que começaram a fazer? Comer porco e trabalhar no sábado. Então, irmãos, a gente tem medo de ser chamado cristão, não é coisa da modernidade, viu? Às vezes você fala assim, olha, o crente está parecendo mundano, parece que tem vergonha de ser crente. Isso não é coisa de hoje, não. Desde lá da época passada, 1900 anos atrás, não existia isso. Então não pense que é novidade. Às vezes a gente olha e fala, uma novidade. Novidade é nada. Isso aí já existia antes. As pessoas já tinham medo de dar a vida pelo cristianismo faz tempo. Tá? É claro que teve muita gente que morreu, teve coragem, enfrentou os leões, né? Foi lá para o Coliseu de Roma, morreu, foi chacinado. Um monte de gente. Nero pegou um monte de cristão, quando ele botou fogo em Roma, lá pelo ano 60 alguma coisa, colocou numa estaca e tacou fogo num monte deles com piche. E dizem que a Via Láctea virou uma via iluminada pelo cadáver dos cristãos que pegavam fogo. Imagina, isso é terrível. Agora, teve muito cristão que teve medo, que foi covarde, que fugiu e começou, por exemplo, a comer porco e transgrediu o sábado por causa da questão de ser confundido com os judeus. Isso aí teve. Porque nós nunca podemos esquecer, você que é cristão, você que está aí na internet, nunca esqueça disso. O cristianismo é a religião que nós colocamos Jesus como o cérebro da religião. E Jesus era judeu. Então a sua religião tem que ter influência no judaísmo, porque a Bíblia é um livro judeu, um livro escrito por judeus. Aqui você tem pouquíssimos gentios que escreveram ou porções ou livros da Bíblia. Então é um livro judeu. Então para de ser preconceituoso com o judeu. Tá bom? O problema é que o judeu em algum momento da vida não aceitou Jesus. Mas não pensa assim, não, o Antigo Testamento não presta porque é para o judeu. Calma lá. Até porque quando as pessoas falam do dízimo, eu quero ser bem sincero com você que está aí. Porque quem está aqui sabe disso. Quando as pessoas falam do dízimo, a base para o dízimo está lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem base. No Novo Testamento tem uma passagem onde Jesus fala do dízimo. No Novo Testamento não fica pedindo para o senhor devolver dízimo, não. Isso está tudo no Antigo. Só que o dízimo serve porque enche o bolso de alguém. Agora sábado não, né? Por que será? Acho que é por causa da crise econômica, as pessoas vão perder emprego, e se perder emprego, devolve o dízimo, daí vai ficar meio difícil, né? Não teve, não foi complicado. Atos, capítulo 5 diz que mais importa agradar a Deus do que a homens. E você que está aí.
quem você vai adorar? Deus ou os outros? Constantino, como eu disse, ele foi o primeiro que criou uma lei sobre isso, tá? No dia 7 de março de 321, no Concílio de Calcedônia, foi criada a lei onde o sábado deveria ser um dia religioso, onde as pessoas não deveriam trabalhar. Só que a lei dele mesmo já tinha uma brecha, porque ele dizia que os trabalhadores do campo podiam cuidar do campo, mas os outros do exército deveriam cuidar do exército, mas os do campo podiam trabalhar. Ou seja, o agricultor podia, porque vai que a planta estraga e todo mundo passa fome, né? Então já não tinha tanta fé assim. Agora, Constantino, ele era adorador do sol antes de se converter teoricamente ao cristianismo. O que ele disse, ele vendo ali o império se dividindo, muitos romanos se tornando cristãos, ele disse um dia que teve um sonho, e que nesse sonho, antes de uma batalha, ele viu uma cruz, e uma voz dizia: sobre esse símbolo você vencerá. E aí dizem que ele mandou todo mundo pintar a roupa com a cruz, pintar os escudos com a cruz e ir para a batalha. Ganhar a batalha e falou: então agora você é cristão. Daí ele se tornou um cristão de fachada, tá? Então ele se converteu superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs. Mas essa foi a que teve maior impacto. Agora, hoje existe um dia de guarda no cristianismo. A gente para pensar um pouquinho, a gente vê que, segundo alguns, existe sim, é o domingo, tá? Então, quando a gente para pensar, ele foi estabelecido como? Segundo os católicos, ele foi estabelecido pela autoridade da igreja. Nós vamos ver alguns textos de livros aqui que falam sobre isso. Já segundo os evangélicos, ele foi estabelecido pela ressurreição de Jesus. Só que a Bíblia não fala em nenhum momento que a ressurreição de Jesus faz com que o domingo se torne um dia sagrado. E aí, nós podemos ver então que não há base bíblica para isso. Nenhuma base bíblica para a guarda do domingo. Por exemplo, nos tempos de Moisés, o paganismo já exaltava o domingo. E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui que é interessante. Já exaltava o domingo, já exaltava o sol. E Constantino era adorador do sol. E sabe qual era o dia do sol? Era o domingo. Na língua inglesa, por exemplo, a palavra domingo é Sunday. Às vezes fala Sunday. Sabe por quê, pastor? Na língua inglesa é Sunday? Porque no domingo a gente toma sorvete. Sorvete é tão gostoso, a gente vai lá no McDonald's com o Sunday. Sunday gostoso, né? Tem aquele creminho em cima, aquele amendoinzinho. Não tem nada a ver com isso. Sunday, na realidade, quer dizer dia do sol. Sun é sol, day é dia. É o dia do sol. Nas outras línguas, por exemplo, como o espanhol, cada dia é dia de um astro, de um deus. Então você tem o Lunes, que é o dia da lua, e assim por diante. E o sábado mesmo é chamado dia de Saturno, para muitos aí. Então veja bem, a realidade é que na época de Moisés as pessoas já adoravam o sol. E olha o que Deus falou da adoração do sol: guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aqueles, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4:19. Ou seja, Deus fala assim: não te inclines ao sol. Mas hoje, até no culto, como eu disse, o domingo é o dia do sol, e o dia 25 de dezembro, que às vezes você que está aí na internet, você que está aqui na igreja, pode achar que é o dia do nascimento de Jesus. Não é. Segundo as pesquisas dos teólogos, aí Jesus nasceu em setembro ou outubro. Agora, dia 25 de dezembro era, na cultura romana pagã, considerado o dia de nascimento do sol invicto. Sabe o que isso quer dizer? O dia do nascimento do sol. E aí começaram a falar, né, que o dia do nascimento de Jesus é o dia do nascimento do sol. Por quê? Porque estavam criando um sincretismo religioso. O dia de guarda, em vez de ser o sábado judeu, não, era o domingo pagão. O dia do sol, sincretismo religioso. Dia do nascimento de Jesus, mesma coisa, sincretismo religioso. E aí quando você vai na missa, às vezes você encontra o padre, né, como nós temos aqui o antigo Papa, que ainda está vivo, segurando um símbolo do mitraísmo. Ali tem a hóstia no meio. Quem é católico sabe disso. Mas isso aqui parece com o quê? Parece o sol. Então você vê assim, né, que isso foi sendo levado, a cultura pagã foi sendo trazido para dentro da igreja. Isso não é uma crítica à religião, é só para você entender. E agora nós vamos ter declarações de padres católicos que escreveram livros falando sobre a guarda do domingo. E olha o que eles escrevem. Nós vamos ter estamos falando agora, são 3 declarações aqui. Comentários sobre a guarda do domingo. Esse aqui é o Monsenhor Luiz Seguro, no livro Plain Talk About the Protestantism of Today. Ele diz assim: foi a Igreja Católica que transferiu este repouso do sábado bíblico para o domingo.
Ele é bem claro, ele não esconde. Ele fala, foi a Igreja Católica. E ele diz assim, ó, então a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que, contra si mesmos, rendem a autoridade da Igreja. Isso está na página 213 do livro. Sabe o que ele está querendo dizer? Quando você é protestante, faz o seu culto no domingo, o seu culto principal no domingo, você está prestando uma homenagem à tua mãe. Porque a mãe é quem, segundo eles? É a Igreja Católica. Vamos lá, outra declaração aqui de Albert Smith. Albert Smith, chanceler da Arquidiocese de Baltimore, dos Estados Unidos, respondendo pelo catedral numa carta datada de 10 de fevereiro de 1920, ele afirmou: se os protestantes seguissem a Bíblia, adorariam a Deus no dia de sábado. Ao guardar o domingo, estão seguindo uma lei de onde? Da Igreja Católica. Mas tem mais uma declaração. Você fala, não, pastor, você é velho, bom senhor seguro, viveu há 200 anos atrás. Esse Albert Smith há 100 anos, agora mudou. Agora existe um achado aí, bíblico, teológico, arqueológico, que mostra que é o domingo mesmo, o senhor está enganado. Então eu gostaria que você visse essa declaração aqui, que é do St. Catherine Catholic Church Sentinel, ou seja, um jornal sentinela da Igreja Católica Santa Catarina, de 21 de maio de 1995, isso já é mais novo. E olha o que diz aí. E essa declaração é surpreendente, porque aqui o homem foi claro demais. Olha o que ele diz. Talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a igreja já fez, aconteceu no primeiro século. Que aí ele está falando dos cristãos que foram abandonando a tradição judaica. O santo dia, o sábado, foi mudado para domingo, não por alguma ordem encontrada onde? Nas Escrituras. Ele é bem sincero, mas pelo sentido do próprio poder de quem? Da igreja. Ou seja, nesse caso aqui, a igreja está acima de quem? De Deus, está acima da Bíblia, está acima da Escritura. Não esqueça que a igreja, quando ela faz essa mudança, é o homem fazendo a mudança, não é Deus. Mas ele diz mais. As pessoas que pensam que as Escrituras devem ser a única autoridade, então ele diz assim, se você pensa nisso, se você realmente acredita que a Bíblia é a autoridade, que a Bíblia é a palavra de Deus, se você acredita nisso, se você é besta, bobo, tonto para acreditar que a Bíblia é a palavra do Senhor, é isso que ele está dizendo. Basicamente é isso. Mas tá bom, se você acredita nisso, você não acredita que é a igreja, ele diz assim, deveriam logicamente tornar-se adventistas do sétimo dia e guardar o sábado. Você acha que a Bíblia está mais sábado mesmo? Você acha que Deus criou o mundo? Vira adventista. Porque a maior parte das igrejas hoje não acreditam que Deus criou o mundo em 6 dias. Às vezes você que é protestante não sabe disso, mas a teologia liberal que surgiu em muitas igrejas protestantes não acredita nem que Jesus nasceu de virgem, nem que ele ressuscitou. Não acredita que ele fez nem um milagrinho. Então a grande realidade é que a igreja adventista, nos Estados Unidos, por exemplo, muitos chamam de fundamentalista. Por quê? Porque ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Enquanto muitos dizem assim, não, isso aí é relativo. Que Bíblia é a palavra de Deus? Nada. A palavra de Deus não pode ser encontrada dentro de nós. Porque existe uma ideia chamada teologia do encontro, que diz que eu posso ter um encontro místico com Deus, daí Deus vai me revelando a verdade dele. Mas a Bíblia, irmãos, segundo o que nós adventistas acreditamos, ela é mesmo a palavra de Deus. E por isso que o sábado tem que ser dedicado. Mas o homem diz, né? Você quer acreditar na Bíblia? Então vira adventista. É o que ele está dizendo. Agora a escolha é sua. Se você quiser acreditar na igreja, você acredita. Se você quiser acreditar, não você acredita. Se você quiser acreditar no seu pastor, você acredita. Se você quiser acreditar na palavra de Deus, você acredita. Você não precisa acreditar em mim. Pega a Bíblia. Você tem Bíblia aí na tua casa. Pega ela, lê, estuda. Veja se eu estou certo. Ou se a Bíblia está certa, ou se é o pastor que está certo. Às vezes o nosso pastor fica falando um monte de coisa aí que não tem nada a ver. Pensa nisso aí. Vamos lá. Agora, alguém está autorizado a mudar a lei de Deus? Deuteronômio capítulo 4, verso 2 diz assim: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Ou seja, Deus fala para não tirar e não acrescentar. Isso que está em Deuteronômio também está no Apocalipse. Está no começo e está no fim da Bíblia. Não uma coisa que está só no Antigo Testamento, mas também está no Novo Testamento. Além disso, o próprio Deus prometeu não alterar os seus mandamentos. Olha o que diz no Salmos 89, 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Se ele não muda o que os lábios proferiram, ele vai mudar aquilo que ele escreveu em pedra, o próprio dedo dele.
Entende que não, né? Então Deus não muda. Malaquias 3,6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. E Tiago 1,17 diz, falando sobre Deus, em quem não pode existir variação nem sombra do quê? De mudança. Agora tem muita gente querendo que Deus mude. Mude para atender a necessidade delas. Não porque Deus tem esse desejo, mas porque a minha necessidade tem que ser atendida. Então nós temos que pensar um pouco, o que nós queremos? Que a vontade de Deus seja feita em nós, ou que a nossa vontade seja feita acima da vontade de Deus? Porque infelizmente muitas vezes é isso que queremos. Voltando a Mateus, que nós já falamos ontem, citamos hoje, Mateus 5, 17 e 18 diz assim, não penseis, disse Jesus, que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Céu e terra existem ainda o mesmo lado de Jesus, sim ou não? Existe, está modificado, poluído, camada de ozônio indo para o espaço, água poluída. Na época de Jesus, se existia Rio Tietê, ele devia ser bem limpo. Hoje está muito sujo, mas ainda existe, ainda é o mesmo mundo. E ele diz que enquanto existir esse mundo, nada pode ser tirado da lei, nem uma letra, nem um traço, ou como diz aí, nem um i ou um tio, um j ou um tio, tanto faz, depende da tradução da Bíblia, até que tudo se cumpra. E eu faço outra pergunta: tudo já se cumpriu? Não, Jesus não voltou ainda, então a lei ainda tem validade. O dia que ele voltar, diz lá em Coríntios, que a profecia vai acabar, mas o amor vai permanecer. E essa é a verdade. Quando ele voltar, tudo acaba, mas o amor de Deus permanece por nós. O amor de Deus ele tem regras, ele tem leis, porque Deus ele não deixa as pessoas na anarquia. Ele gosta de ordem. A criação do universo mostra isso. E existem 8 textos, como eu disse, que são esses aqui. Se você quiser, você pode anotar, ler na tua casa. Não vou ler nenhum deles aqui. Esses textos aqui, os de Mateus, Marcos, Lucas e João, falam todos sobre a ressurreição de Cristo, como eu disse. O de Atos fala de um evento religioso e o de Coríntios fala de separação de oferta. Nenhum dos textos que citam o primeiro dia da semana utilizam a palavra domingo, ou sequer dão a ideia de santidade de outro dia que não seja o sábado. Então nenhum deles é dia de adoração, como nós dissemos. Na Bíblia, o símbolo cristão da ressurreição é o batismo. Você lê a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6, versos 3 a 8, ele fala que aquele é o símbolo, e não o domingo. Agora, como Jesus considerava certas práticas que não têm fundamentação bíblica? Abra a tua Bíblia, por favor, em Marcos. Essa é uma das últimas passagens que nós vamos ler nessa noite. Marcos capítulo 7, versos 6 ao 8 e verso 13. Marcos capítulo 7, versos 6 a 8 e verso 13. Aqui em Marcos capítulo 7, versos 6 a 8 e verso 13 diz assim. Aqui diz. Marcos capítulo 7, versos 6 a 8 e verso 13. Olha só. Admirou-se da incredulidade deles. Marcos capítulo 7, perdão, capítulo 7, versos 6 a 8, diz assim. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está onde? Longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? De homens. E é isso que acontece hoje. As pessoas adoram a Deus em vão porque ensinam doutrinas que são preceitos humanos e não a vontade de Deus. E o verso 13 diz: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. A realidade é que hoje a tradição, ela está em muitos momentos acima da palavra de Deus. Agora, o que você vai seguir? A tradição ou a palavra de Deus? Como eu disse para vocês, houve um momento onde a minha avó ela era católica. Se fosse para seguir a tradição, meu pai tinha que ser católico até hoje, porque meu pai foi batizado na igreja católica. E eu tinha que ser católico também. Só que um dia, o meu pai viu que a palavra de Deus mostrava algo diferente, e ele resolveu seguir a palavra de Deus. E eu também, irmãos, pela minha própria vontade, não foi só por seguir uma tradição, não. Ah, o seu pai é crente adventista, você é também? Não, eu fui buscar na Bíblia. E aí eu vi que era isso mesmo. E quando eu fiz teologia, um dos grandes desafios que fica na nossa cabeça
aí nós vemos realmente se a nossa fé tem fundamento. Eu vi que tinha. Por isso que eu dei essa pancada de verso com você aqui, né? É porque eu quero que você fique aqui até 9h30 da noite. Agora já é 9h10 da noite. Não é por isso. É porque eu quero que você veja que a Bíblia te dá muitos textos que mostram que o sábado é o dia do Senhor. Para que você aqui, você possa ter ferramentas para mostrar para outras pessoas que o sábado é um dia sagrado. E também para que a sua fé se fortaleça. E você veja assim, eu não estou na igreja de estatura. Eu poderia estar na igreja aqui do lado, ou na igreja de trás, ou na igreja ali da frente. Não. Eu estou aqui realmente porque aqui tem que estar o povo que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Até porque o próprio sentinela da igreja de Santa Catarina disse isso para você. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então seja adventista. Vira adventista outra vez. Tá bom? Então, pessoas hipócritas, irmãos, honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. E ainda fala assim, não é? Deus conhece o meu coração. Deus conhece mesmo, pior que ele conhece. E ele vai julgar você de acordo com o que está no seu coração. Então, cuidado. Cuidado com a sua declaração, porque você pode ser pego, né? Por Deus no dia, no juízo. Agora, quem escreveu os 10 mandamentos? Foi Deus, Moisés ou os adventistas? Êxodo 31:18, que a gente já leu ontem, diz assim: e tendo acabado de falar com ele, ou seja, com Moisés no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Foi Deus que escreveu. Não foi Ellen White, não foi a igreja adventista, não fui nem eu. Quem é o pastor Marcos? Coitado de mim. Pelo menos se eu tivesse a cara de um artista famoso, ainda dava o gasto, né? Não tive esse privilégio. O único privilégio que eu tive foi um dia conhecer Jesus, colocar minha vida nas mãos dele, e através da cruz de Jesus acreditar em salvação. Miserável e pecador, do jeito que eu sou, posso ser salvo pela misericórdia de Deus. Eu digo uma coisa para você: pode ser que você esteja numa situação melhor que a minha. Você que está aqui e você que está aí. Mas Deus quer salvar você também. Deus quer salvar todos nós. Depende da nossa entrega, do nosso desejo. Agora, por que Deus pede um dia específico para nós, irmãos? Aqui são 5 motivos. Com eles nós vamos chegando na parte final do nosso sermão. Primeiro, para ver se andamos ou não na sua lei. Êxodo capítulo 16:4 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover o pão do céu, como nós já lemos, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então esse é o primeiro motivo. O sábado está aí para Deus ver se você quer ser fiel ou não. Segundo motivo, para proteger o desprotegido, porque o sábado servia para isso também. Aqui diz: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva forasteira, porque senão vão explorar o servo ao máximo, e ninguém ia ter dia de folga. Então Deus sabe para ser dia de folga também, para você descansar, para proteger o menos favorecido. Terceiro, para libertar o cativo. Deuteronômio, capítulo 5, versos 14 e 15 diz: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, porque te lembrarás que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa. Então Deus ele quer libertar os cativos, e o sábado é uma demonstração disso. 4º ponto, para que tenhamos um encontro especial semanal com ele. Êxodo 20, versos 9 e 10. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Então esse é o dia para você ter um encontro com Deus, porque é o sábado do Senhor, é o dia dele, não é o teu dia, é o dia para você honrar a Deus. E por último, 5º ponto, também a fim de sermos justificados pela fé. Porque quando eu deixo tudo de lado no sábado e confio que Deus guiará a minha vida, eu estou em realidade fazendo o que está em Salmos 37:5. Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Tem muita gente que entrega muita coisa a Deus, mas não entrega o caminho ao Senhor. Não entrega. Porque quando você entrega o seu caminho ao Senhor, sua vida pode ser transformada. Às vezes as pessoas entregam a carteira, entregam dinheiro, vale transporte, mas o caminho não entrega. Hoje não tem mais vale transporte, então tem que ser bilhete único. Bilhete único mensal. Você vai entregar o seu bilhete único mensal, que o Fernando Haddad criou aí, em alguma igreja. Mas não entregue o coração a Deus. Deus quer que você entregue tudo a Ele. O seu coração é o primeiro ponto desse estudo. Essa é a última passagem bíblica que nós vamos ler. Para Isaías 66. Vamos ler aqui na Bíblia. 66, versos 22 e 23. Fala de um momento onde o sábado será guardado fora desse planeta. Isaías 66, versos 22 e 23 diz assim:
E está aí na tela também, para quem quiser ler e não conseguir achar. Porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será nesse novo céu e nova terra, novo céu e nova terra que nós falamos aqui quando tratamos do tema o fim do caminho. Nesse novo céu e nova terra, será que de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a carne virá adorar perante mim, diz o Senhor. Ou seja, lá no céu, irmãos, o sábado será o dia de adoração. Agora, se ele for o dia de adoração, pensa um pouco. Antes de haver pecado no mundo, ele foi o dia de adoração. Antes do Monte Sinai, ele foi o dia de adoração. No Monte Sinai, nos 10 mandamentos, Deus escreveu com o dedo dele que tinha que ser o dia de adoração. E Deus agora fala assim, lá no fim também vai ser. Jesus guardou, os discípulos guardaram, Lucas, que não era judeu, escreveu que o sábado era um mandamento de Deus. E aí, como é que fica? Até lá no céu tem que guardar. Como é que fica essa questão aí? É complicado, né? O problema é que a gente é rebelde demais, a gente não quer seguir a vontade de Deus. 1 João 2,4, será que o sábado conta ponto para a salvação? Não conta não, irmãos. Mas 1 João, porque você é salvo pela graça, mas 1 João 2,4 diz assim, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é o quê? É mentiroso, e nele não está. Então pense bem, você quer ver na mentira ou na verdade? Sábado salva? Não salva, mas ele mostra se você é fiel a Deus. Então busque ser fiel, tá? Busque guardar o sábado. O sábado, como diz em Ezequiel, ainda é sinal entre Deus e o homem. Sinal de que Deus é o nosso Deus e que nós somos santificados por Deus. E por último, quem deve ter a prioridade na nossa obediência? Atos 5:29 diz assim, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a quem? A Deus do que aos? Agora você tem que escolher quem você vai obedecer. A Deus, que te ama, que deu Jesus para dar a vida para você, para te prover a salvação, ou você vai obedecer aos homens que mentem e traem. Os homens, os quais muitas vezes você não pode colocar confiança. A decisão no final é sua. Deus ele já mostrou a direção, agora cabe a você seguir ou não. Qual será a sua decisão hoje? Fazer um pacto com Deus para ser fiel a Ele, guardando o sábado, não para ir para o céu, mas porque você quer mostrar para o mundo que você acredita que Ele é o Criador, que você o ama, que você é fiel, ou você vai abandonar o plano de Deus? Entre hoje no descanso do Senhor, porque Deus ele tem um único caminho, nós já falamos sobre isso. Existem dois caminhos, irmãos, o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, o caminho largo e estreito. Deus quer que você siga o caminho dele, mas qual caminho você vai seguir? Amanhã nós vamos falar sobre esse tema, o único caminho. Mas hoje eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele tem um plano para a tua vida. E nesse plano, a obediência é incluída. Agora você quer ou não ser obediente a Deus? A Bíblia mostra que a obediência não vai salvar, mas ela mostra de que lado você está. Ela mostra se você é ou não salvo pela graça de Deus. E você quer obedecer guardando o sábado, que é a lei de Deus? Você quer obedecer a Deus guardando o sábado? Nesse momento a Roberta vai cantar mais uma música, e enquanto ela estiver cantando, se você sente esse desejo no seu coração, fique em pé. No final nós vamos fazer uma oração com você. Tenho certeza que se você decidir, Deus vai abençoar, Deus vai fortalecer. Como diz lá no Salmos 37:5, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, porque o mais, aquilo que é difícil para nós, isso é. Então coloque-se nas mãos.